História real de uma avó. Meu marido traía minha amiga, mas minhas armadilhas mudaram tudo. Você já imaginou ter seu mundo virado de cabeça para baixo ao descobrir que os dois pilares da sua vida estavam secretamente traindo sua confiança? Pois é, senti na pele o rasgar de ilusões, quando numa tarde aparentemente comum, meu pequeno Carlinhos me entregou uma notícia impossível de digerir. Olhando para mim com aqueles olhos ímpidos, ele me contou o que tinha visto. Sem querer, Betina e meu marido Joaquim, em um momento que desafiava toda a lógica do meu coração. O impacto dessa revelação foi como um vendaval, varrendo o chão sob meus pés naquela pequena cidade onde tudo se sabia, mas onde ninguém ousava falar. No alto dos anos 60, ser mulher já era um desafio. Ser uma mulher traída, um pesadelo que ameaçava não só a paz do meu lar, mas também minha dignidade e posição na comunidade. Eu dava aulas na escola local, onde a simplicidade reinava e onde cada olhar poderia virar um jugo. Morria em mim qualquer esperança de que pudesse ser um engano. Com um plano arriscado e o coração pulsando descompassado, esperei até a certeza ser inevitável. Certa noite os vi juntos na penumbra da minha própria casa, confirmando o que eu temia com todas as fadas do estômago. O confronto foi uma cena digna de filme. Palavras ácidas, lágrimas silenciosas e o som aflitivo do meu coração partindo-se. Joaquim não tinha outra defesa a não ser o silêncio culpado, enquanto Betina, minha amiga de tantos anos, não conseguia sequer levantar os olhos dos pés. Naquele instante, decidi que não viveria acorrentada a uma mentira. A separação foi um ato de coragem e desespero. Uma decisão que me atirou em uma maré de incertezas, mas também de liberação profunda. Para minha surpresa, a força que pensei ter perdido surgiu vibrante dentro de mim. Joaquim lidava com a vergonha pública, mas eu estava prestes a descobrir um novo mundo sob a luz do respeito próprio. Muitas águas passaram até que encontrei em Antônio um novo afeto sincero, que me deu suporte naquela travessia. Agora, como os ventos calmantes da experiência, vejo que a traição não foi o fim, foi o começo do meu autoconhecimento e da descoberta de que resiliência nunca fez mal a ninguém. Mas confesso, a estrada não termina aí. As armadilhas emocionais que preparei a partir das ruínas de um casamento falso me guiaram por caminhos inesperados, e muitos desafios ainda se desdobrariam nessa jornada fascinante que escolhi seguir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? As noites eram frias, mas a dor do que acabei de viver era ainda mais gélida. No entanto, ia tocando minha vida, conquistando pequenos momentos de paz junto ao Antônio, aquele homem sereno que do nada apareceu para me oferecer um ombro e um pouco de carinho. A cidade
sempre inquieta e curiosa, já começava a aceitar meu novo começo. Um final de semana, enquanto passeávamos pela praça, algo estranho aconteceu. João, antigo colega de Joaquim, parecia ter algo para me falar. Eu sentia isso no jeito inquieto de seus olhos. Finalmente, ele se aproximou, me puxou de canto e com um ar grave revelou: "Você sabia que Joaquim tem um filho? Mas não com você?" A terra desapareceu sob os meus pés. Não podia acreditar. Uma nova traição. Um novo capítulo horrível para aquela saga que eu desejava terminar. Betina. A amiga não era a única a ter segredos com Joaquim. Havia mais. Havia um filho. Ao ouvi-lo descrevendo a criança, o menino tem seus olhos. Fiquei abalada. "Estão vivendo na cidade ao lado", disse ele, como se tentasse justificar. Perguntei-me se ele sabia quem era a mãe, mas na hora, o medo e a confusão não deixaram espaço para mais perguntas. De volta à casa, minha mente girava sem parar. Como eu poderia não saber, não perceber a extensão da traição de Joaquim? E enquanto o tumulto interno crescia, uma decisão precisava ser feita. Enfrentar Joaquim outra vez ou deixar a dor para trás? Tinha de saber, de ver a criança, de falar com a mãe. Quem era ela? Que história contavam sobre Joaquim? Na noite seguinte, sentei-me com Antônio, o pavor reverberando no ar. Até ali, ele foi minha segurança, mas agora mais um segredo ameaçava nossa frágil paz. Quando contei tudo, seus olhos brilharam de compreensão. "Quer ir até lá?" ele perguntou suavemente, sem qualquer julgamento. Sim, eu precisava ir. Na manhã seguinte, partimos sem alarde. Chegamos na cidade pequena onde a criança morava. O mundo parecia mais silencioso. Cada passo meu soava como um trovão interno. As casas pequenas e as ruas vazias escondiam a história que eu buscava. Quando finalmente avistei aquela criança, uma onda de emoções me invadiu. Era mesmo impossível não notar a semelhança. Meu coração se apertou ao ver que o menino, ao brincar despreocupado, não carregava a sombra da traição. E então a mãe surgiu. Era uma jovem conhecida de longos tempos atrás, alguém que eu jamais teria suspeitado. No instante que nossos olhares se cruzaram, entendi que não se tratava apenas de um escândalo, mas de vidas que se entrelaçaram sob as sombras do meu próprio casamento. E ali, olhando o futuro que nunca planejamos, compreendi que essa história ainda estava longe de um desfecho. Enquanto o céu escurecia, restos de esperança quicavam no horizonte. E uma pergunta reverberava na minha mente. E agora? O que fazer com a verdade nua que surgia diante de mim? Quando deixei aquela cidade, o carro parecia flutuar na estrada enquanto minhas lembranças pulavam na cabeça. Antônio, sempre ao meu lado, sabia que o silêncio era meu refúgio naquele momento. A revelação daquele filho escondido era um soco no estômago, e enquanto a paisagem passava lá fora, meu coração só queria entender o que mais poderia estar oculto nas sombras do passado. De volta à nossa cidade, me senti como se cada olhar dos vizinhos acompanhasse meus passos. A notícia do filho de Joaquim parecia ter uma vida própria, mas eu precisava de respostas, entender o quanto de mim ainda estava entrelaçado naquele enredo. Decidi, então, confrontar Joaquim mais uma vez. Precisava saber, de uma vez por todas,
o que ele tinha a dizer sobre essa criança. Cheguei até ele num dia cinzento. A chuva fazia companhia para meu estado de espírito. Quando Joaquim me viu, seu olhar foi de pura surpresa. Naquela conversa tensa, vi que ele tremia mais do que um simples culpado. É verdade, admitiu com voz trêmula. Mas tem mais. Meu estômago embrulhou. Mais? O que mais poderia haver além do que já sabia? Ele continuou. Eu não sabia como te contar que esse menino não é só meu filho. Ele é. De repente, a porta abriu com força, interrompendo a confissão de Joaquim. Betina entrou, olhos arregalados, segurando o envelope grosso. Ela parecia transtornada. Você precisa ver isso, disse, entregando um documento amarelado pelo tempo. Ali, naquele papel, estava uma revelação que mudou tudo. O sobrenome do menino era de alguém que eu jamais imaginaria envolvido nessa história. Era de meu pai. Naquele instante, o chão desapareceu sob meus pés outra vez. Não pode ser, sussurrei, sentindo o peso da traição se multiplicar. Betina explicou, lágrimas escorrendo. A criança era fruto de um relacionamento anterior ao meu casamento. E meu pai, ele estava envolvido de um jeito que eu nunca poderia ter compreendido antes. Meu mundo, mais uma vez, se despedaçava. E a pior parte, a parte que apertou meu coração de um jeito quase insuportável, foi perceber que minha vida inteira foi uma cena dentro de um círculo caótico de mentiras bem antes de eu entrar nele. Meu pai saberia? Joaquim estava ciente dessa ligação? Perguntas estouravam como trovões dentro de mim. Mas o eco do silêncio de todos ali só aumentava. Respirei fundo, tentando encontrar forças para processar tudo aquilo. As peças daquele quebra-cabeça maluco estavam finalmente se encaixando. Mas o quadro que se formava era de uma complexidade assustadora. Naquele ponto, apenas uma coisa era certa. Eu ainda mal arranhara a superfície do que essa história realmente escondia. E então, enquanto saía pela porta, me perguntando onde mais essa estrada tortuosa poderia me levar, a voz de Betina me atingiu como um fio frio. Tem mais uma coisa que você precisa saber. Senti um calafrio subir pela espinha. O que poderia vir agora? O ar pesado da sala parecia vibrar em espera pelo próximo ato dessa trama inacreditável. A sala parecia distante, quase irreal, enquanto eu tentava entender o que Betina estava prestes a me contar. Uma tensão afiada preenchia o ar, quase tangível, e eu podia sentir os olhos de Joaquim fixos em mim. A revelação do meu pai, envolvido nessa teia, me deixara abalada, mas havia mais por vir. Ou não sei se você está pronta para ouvir isso, mas... Betina começou, hesitante, como se cada palavra exigisse dela um grande esforço. Antes de tudo isso, antes do Joaquim, do Antônio, houve algo entre seus pais. Minha cabeça girou. Aquilo não fazia sentido. Betina respirou fundo, suas mãos tremendo levemente enquanto ela continuava. Eles tiveram um envolvimento que nunca foi oficialmente mencionado, mas deixou marcas. E talvez, só talvez, você tenha uma conexão com essa criança de um jeito diferente. Eu encarei Betina, a incredulidade me inundando. Joaquim olhava para o chão, incapaz de levantar a cabeça,
mas eu não podia parar de buscar respostas em seus olhos. Ele é seu irmão. Silêncio. Um silêncio tão profundo que quase abafava o barulho da chuva, ainda batendo do lado de fora. Cada parte do meu ser queria negar aquilo, rejeitar a possibilidade. Como poderia ser? Meu irmão? Isso reescrevia toda a minha história, o que eu sabia sobre a minha família. Mas isso não deve mudar as coisas, disse meu coração. Mas a lógica se recusava a aceitar. Tudo ao meu redor parecia colapsar. A criança que eu nem sabia que existia. A criança que agora era parte de mim, de algum modo incompreensível. Joaquim finalmente levantou a cabeça, seus olhos carregando um peso que não havia antes. Foi um erro ainda dele. Eu não soube lidar. Seu pai e eu... Chega! Eu gritei, cortando o fio do passado que ele tentava tecer. Minha voz ecoou, quebrando a tensão, enquanto eu tentava afastar o desespero crescente. O fardo de décadas de segredos e mentiras repousava agora sobre mim, ameaçando me esmagar. Bettina me olhou com um misto de pena e compreensão, algo que parecia inaceitável vindo de quem participou da minha ruína. Você não está sozinha. Nunca esteve. Apesar de tudo isso, ela sussurrou quase inaudível. Não me sentia forte, mas um estalo de determinação surgiu no meio dessa tempestade emocional. Precisava entender mais. Mas o desejo primário era escapar, respirar, processar. Vou resolver isso, murmurei, mais para mim mesma, enquanto a decisão, fria e pesada como chumbo, se formava em meu peito. Enquanto me afastava daquela casa, a chuva escorria pelo meu rosto como lágrimas, fundindo-se a confusão dentro de mim. Antônio me esperava, fiel e silencioso, e assim que seus olhos encontraram os meus, soube que a jornada estava longe de terminar. Tinha que saber mais, descobrir tudo aquilo que ainda estava no escuro. E enquanto nos afastávamos, Bettina gritou atrás de nós, sua voz perdida na chuva. Ele não sabe que você é irmã dele. Nunca soube. O carro deslizou para longe, levando-me para o desconhecido. Cada gota de chuva batendo como um martelo, revelando um novo caminho que eu nunca imaginei ter de trilhar. Mas quem havia mais para conhecer? Quem além de Joaquim e meu pai sabia a verdade? A cada quilômetro, a verdadeira dimensão do segredo se desenrolava, como um novelo de lã, esperando para revelar o seu centro. Assim que deixamos para trás a casa de Bettina, a chuva parecia nunca cessar. Cada gota batia no para-brisa como se estivesse tentando me acordar de um pesadelo interminável. Antônio dirigia em silêncio ao meu lado, sua presença constante e tranquila, como uma âncora em meio à tempestade emocional que eu estava vivendo. Tudo o que eu achava que sabia estava desmoronando, e a verdade era um labirinto sem saída. Voltei para casa de cabeça cheia, tentando juntar as peças desse quebra-cabeça doido. Sentada na sala, o tic-tac do relógio na parede fazia um eco angustiante no meu peito. A cada minuto que passava, ficava mais claro que só tinha uma maneira de realmente entender tudo: confrontar o passado. Onde tudo começou? Qual foi a verdadeira história entre meus pais e essa criança que conheci? A noite chegou, trazendo descanso para muitos, mas para mim, apenas mais perguntas sem respostas. Decidi que pela manhã iria enfrentar a única pessoa que poderia ter algumas respostas: minha mãe. Antônio, percebendo minha tensão crescente,
Sugeriu: vamos até ela amanhã. Vamos descobrir juntos. Aninhada no abraço de Antônio, meus pensamentos zumbiam sem parar, tecendo possíveis causas e consequências dessa descoberta. Ali, nos braços dele, encontrei algum alívio, mas a dúvida ainda pulsava como uma ferida aberta. No dia seguinte, o sol brilhava entre nuvens pesadas. O engano da natureza, pensei. Chegamos à casa da minha mãe, um lugar que sempre simbolizou segurança. Agora carregava um peso diferente. Ela nos recebeu com um sorriso que logo desapareceu ao notar minha expressão preocupada. Filha, o que está acontecendo? Bord olhos, mostrando uma preocupação genuína que quase doía de ver. Precisamos conversar, mãe, sobre o passado, sobre papai e essa criança. Um silêncio pesado se instalou. O que você sabe? Ela perguntou hesitante. Contei tudo o que havia descoberto, sem rodeios, olhos fixos nos dela. Quando mencionei o nome de Joaquim e a possibilidade da criança ser meu irmão, vi um flash de dor atravessar o rosto dela. Mas ela não desviou o olhar. Finalmente, ela soltou um suspiro longo e pesado. Ela começou a contar de uma vez sobre um segredo sombrio da nossa família. Ela revelou que meu pai, muitos anos atrás, em meio a uma crise no casamento, teve um breve caso com uma mulher local. Um deslize que nunca foi mencionado, uma falha escondida bem debaixo do nosso nariz. Mas tem uma coisa, ela disse, a voz falhando, enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo seu rosto. Aquela mulher, a mãe do menino, não era qualquer uma. Era a irmã de Joaquim. Meu coração parou por um momento. A mãe da criança era a irmã de Joaquim? Uma onda de gelo descia pela minha espinha. Isso tornava tudo ainda mais confuso e embaraçoso. Esse laço de sangue cruzado transformava, mais uma vez, todo o entendimento que eu tinha do meu passado. Senti uma pressão no peito, como se faltasse ar ali dentro, daquelas paredes que agora pareciam estreitar ao meu redor. A revelação era mais do que o escândalo de cidade pequena. Era um enredo que conectava traumas familiares com uma trama quase impossível de acreditar. Fiquei de pé, sentindo minhas pernas tremerem. Olhei para Antônio, que tentou me confortar, enquanto minha mãe abaixava a cabeça em resignação. Ainda atônita com essa virada chocante, uma pergunta urgente emergiu dentro de mim. Se a mãe da criança era a irmã de Joaquim, como ninguém nunca soube disso antes? E o que significava para todos nós agora? E seguindo esse furo na trama familiar, que outras verdades se escondiam sob essa superfície agora tão retorcida? Ali, de pé naquele chão sagrado que era meu lar, encarei a realidade de que nada do que pensei conhecer permaneceu indicado. Minha mãe, em lágrimas, puxava fios de uma história que eu jamais imaginei existir. A revelação de que a mãe daquela criança era, na verdade, irmã de Joaquim, trouxe um peso que eu ainda mal podia suportar. Eu senti cada pedacinho do que eu acreditava ser despencando, na velocidade de um borrão que se enrolava nos pensamentos. Antônio, em pé ao meu lado, continuava meu porto seguro, seus olhos dizendo que estava comigo. Não importava o que viesse. Sabe aquele momento em que tudo parece rodar em câmera lenta? Pois foi exatamente assim que me senti. O mundo ao meu redor
diminuía diante da enormidade do que estava sendo exposto. Mas aí, bem naquele instante, quando pensei já ter enfrentado todos os terremotos possíveis, a porta da sala se abriu com um estrondo tão súbito que quase me derrubou. Olhei para a entrada e quem estava lá me congelou por completo. Era meu pai, a própria figura que esta confusão girava em torno, que todos nós julgávamos ter partido deste mundo anos atrás. O choque foi tão devastador que meu corpo ficou paralisado. Eu o via parado ali, uma manifestação viva de todos os meus temores. A sala ficou em silêncio absoluto. As paredes pareciam fechar ao nosso redor quando ele cruzou o limiar. Seu rosto marcado pelo tempo, pela culpa e por uma história que estava prestes a desmoronar diante de mim. Eu sei que isso é uma surpresa, ele começou, a voz ressoando com anos de ausente poder paternal. A revelação de que ele estava, de alguma forma, sempre perto, sempre observando, nunca realmente ausente, esmagou-me mais do que a traição inicial de Joaquim ou a cadeia de segredos familiares imbricados entre nós. Eu nunca quis que soubessem assim, ele sussurrou, se aproximando, mas ficando a uma distância segura, como se o passo além daquela linha fosse atravessar um portal para um outro mundo já irreversivelmente alterado. Minha mãe, ao lado dele, inclinou-se como se todos os anos de silêncio e paciência estivessem se rompendo de uma só vez. Lágrimas silenciosas daqueles presentes e dos que não conseguiam estar encheram a sala enquanto a ausência de uma explicação plausível pairava grossa como neblina. Com a chegada inesperada do meu pai, todos os enigmas que achei estar desvendando, de repente, se convertiam em novas perguntas inflamadas, queimando com a dor dos anos perdidos, os anos que criaram lacunas insuperáveis. O que me faria avançar? Me perguntei, quando a história se manifestava à minha frente. Contudo, o maior mistério agora, incêndio descontrolado na selva de meu passado, era descobrir por que ele havia esperado tanto e por que apareceu agora. As palavras dele, o que ele não disse, formavam sombras em minha mente. Nesse mar agitado de incertezas, a revelação não representava um fim, mas um começo tempestuoso. E foi aí que percebi que a vida que vivi não era o primeiro capítulo de uma história, mas uma série de prelúdios que me empurravam para enfrentar novos ventos imprevisíveis. A sala se aqueceu. E uma indireta suave de esperança tremeluziu no olhar que meu pai me lançou, misturado ao peso de seus próprios segredos. Eu sabia que tinha chegado a um novo ponto de ruptura, um cenário que não apenas reconstruía narrativas do meu passado, mas prometia desvendar os últimos cacos do mosaico que eu chamava de família. Mas tudo isso só poderia ser desvendado, peça por peça, à medida que a verdade se desvendava na luz crua da presença de meu pai retornado. Eu mal conseguia respirar. Lá estava ele, meu pai, vivo. O homem que passei anos chorando. Carregava um olhar que eu não sabia se era amor ou culpa. Antônio segurava minha mão firme, enquanto sentia meu chão desmoronar mais uma vez. Eu não sabia como voltar. Meu pai começou, hesitando, como se cada palavra queimasse. Ele olhou para minha mãe, e ali estava uma conexão silenciosa, e um entendimento que só eles tinham. Senti a raiva crescer.
Como puderam? E você nunca pensou em me contar? Minha voz saiu mais fraca do que eu esperava, quase um sussurro. Sua resposta foi uma confissão de erros passados, de decisões baseadas no medo de expor o segredo que poderia destruir nossa família. Olhei para longe, tentando entender como um amor que eu sempre julgava eterno podia se despedaçar assim. Foi quando notei uma carta caída do bolso da jaqueta dele. O envelope gasto, carimbado com datas antigas. Meu coração apertou, a curiosidade e o medo duelando dentro de mim. Peguei a carta, minha mãe não impediu. Abri devagar, mãos trêmulas. Cada linha era um soco no meu peito. A carta não era apenas de despedida, era uma promessa de voltar. Uma carta escrita em dias sombrios que revelava um plano nunca cumprido. Mais que isso, falava de alguém, uma terceira pessoa. Um nome que mudou tudo. Helena. Quem é Helena? Minha voz falhou. Olhei para o meu pai, esperando pela resposta que parecia enterrar minha sanidade. Ele hesitou, mas meu olhar pressionava por uma verdade. Helena era o amor da minha vida antes de tudo isso, ele admitiu, como se as palavras fossem facas rasgando o silêncio. A revelação caiu como um trovão. A carta falava sobre uma promessa de uma vida ao lado de Helena. Longe de tudo, longe de nós. Meu corpo paralisou por um instante e meu coração parecia explodir com a traição dupla, tanto tempo escondida. Meus olhos buscaram os de Antônio. Busquei ali alguma âncora e ele estava lá, estável. Ele me segurou mais firme, trazendo-me de volta à sala onde tudo desabava. Então, minha mãe, a mulher de pedra que sempre imaginei, começou a falar com uma calma desconcertante. Helena, ela é sua irmã, e sua voz foi cortante. Uma irmã que eu nunca soube existir, uma irmã oculta pela conveniência dos segredos. A revelação se instalou como veneno, permeando cada parte de mim. O envelope escorregou da minha mão, caindo no chão, enquanto meu mundo rachava mais uma vez. E não pude evitar a pergunta que surgiu imediata. Se Helena era minha irmã, onde estava ela agora? E o que mais essa história escondia sobre todos nós? O ar na sala era pesado, com mais perguntas pairando que respostas. É a verdade. Uma verdade tão distorcida pela dor e segredos. Deixou claro que o que eu sabia sobre minha família era apenas a ponta de um iceberg traiçoeiro. Eu estava lá, paralisada, tentando processar tudo aquilo que tinha acabado de descobrir. Helena, uma irmã que eu nunca soube que existia. A sensação de traição era esmagadora. Tudo o que eu conhecia da minha família estava em frangalhos. Meu pai vivo e de pé diante de mim, seu rosto carregado de culpa. Como ele pôde nos deixar assim, no escuro? Senti um aperto no peito, lágrimas teimosas querendo escapar. Eu não sabia o que fazer, o que pensar. Antônio, sempre ao meu lado, segurava minha mão. Ele era meu único ponto de estabilidade em meio a esse caos. Eu mal podia compreender como ele conseguia ser tão forte, tão presente, um apoio necessário e inquebrantável. Mas e Helena? Perguntei, minha voz soando mais trêmula do que eu queria. Onde ela está agora? Meu pai se preparou para responder, mas hesitou, olhando para baixo. Minha mãe, ao lado dele,
segurou sua mão. Vi a dor em seus olhos, uma dor que não conseguia esconder mais. Ela respirou fundo e, com uma voz quebrada, contou o que nunca imaginei ouvir. Ela está mais perto do que você imagina. Aliás, você a conhece. Meu coração deu um salto. E onde? Minha mente fervilhava. Eu a conhecia? Como assim? Que segredo era esse? Nesse momento, a porta da frente se abriu com um estalo. Todos nós viramos no mesmo instante. Eu não podia acreditar no que via. Era Bettina. Sim, ela mesma, a amiga que me traiu. Meu mundo virou de cabeça para baixo. O que ela estava fazendo ali? Ela tinha respostas. Desculpe, eu não sabia como te contar. Bettina começou, com os olhos cheios de lágrimas. Eu sou... sou Helena. Fiquei sem chão. Minha cabeça girou, tentando entender como ela poderia ser minha irmã. As coisas estavam ficando mais complicadas, mais dolorosas. As emoções embaralhadas dentro de mim. Raiva, dor, confusão. Tudo isso se misturava, criando um turbilhão impossível de controlar. Por que você nunca disse nada? Eu soltei, a voz quase falhando de pura exaustão emocional. Por que escondeu isso de mim durante todos esses anos? Ela estava se esforçando para conter o choro. Eu não podia, não sabia como. Joaquim, ele também nunca soube. E seu pai? A sala ficou quieta, cada um de nós mergulhado no próprio turbilhão. Eu senti o chão sumir sob meus pés, enquanto a verdade se revelava como uma faca cortante. Era demais para processar. Lá estava minha amiga, minha traidora, agora minha irmã perdida. Quem eu era realmente? E essa nova perspectiva desmoronava todas as certezas que eu tinha sobre minha vida. Essa trama não podia ser mais insidiosa. Sentia que a verdadeira história só começava agora, como as peças do passado desenterradas e jogadas de qualquer jeito em cima da mesa. Só sabia que precisava de respostas, precisava descobrir como viver com tudo isso. Com essa nova identidade que me foi imposta, podia ver alguns trovões à distância. Talvez fossem presságio de uma tempestade ainda maior prestes a acontecer. Agora que as cartas estavam na mesa, só conseguia me perguntar: o que mais eu descobriria nessa história ainda a ser escrita? A revelação de Bettina ser minha irmã? Helena? Eu estava anestesiada. Tudo o que eu pensava saber sobre a vida era uma mentira. Ouvi cada palavra dela como se fossem tiros, ferindo cada parte do meu ser. O ar estava pesado, cada respiração queimava os pulmões. A sala estava em um silêncio sufocante. Antônio ficou ali, sua mão ainda na minha. Ele era meu único apoio em meio a um mundo que desmoronava. Mas então, Bettina, Helena, começou a falar, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu nunca soube como te contar, mas agora tudo ficou claro. Papai precisava desaparecer. Ele acreditava que seria a única forma de nos proteger. Foi quando, de repente, as luzes da sala piscaram. Todos nós sobressaltamos. Um estrondo abalou as paredes, ecoando pela casa. Parecia que um trovão havia caído bem ali. Balancemo-nos, procurando entender o que estava acontecendo. A porta se abriu novamente. Antes que pudéssemos reagir, surgiu uma figura desconhecida, com um rosto sombreado pela pouca luz. Vocês não podem se esconder para sempre. A voz dele perfurou o ar, fria, calculada.
Havia uma raiva ali que eu não conseguia entender. Ele caminhou até nós com passos decididos, e eu soube que aquilo era apenas o começo de algo maior. Algo que envolvia mais do que uma traição. Joaquim está comigo. Todo esse tempo, ele não foi quem vocês achavam. Meu coração congelou. Ao ouvir o nome de Joaquim, outras peças começaram a se encaixar. Ele, meu pai, esse desconhecido, qual era a ligação? Será que Joaquim esteve envolvido nisso desde o começo? Antônio ficou na minha frente, protetor, enquanto minha mãe sufocava um soluço. Betina, Helena, ameaçava cair, mas ninguém ali tinha palavras. O estranho então olhou diretamente para mim, com um sorriso frio que fazia a espinha arrepiar. E ainda há mais. A verdadeira razão pela qual tudo isso aconteceu. Antes que ele pudesse continuar, um estalo alto ecoou. Antônio, em um ato de coragem impensada, avançou para segurar o homem. Numa luta desesperada, ele gritou: "Corra! Descubra a verdade! Nunca deixe que te silencie." E eu corri. Meu coração desferrava no peito, empurrando-me para a porta. Eu precisava descobrir o que mais estava enterrado nessa história. A chuva lá fora lavava a dor do passado, mas vaguei, a dúvida embrenhando profundidades que ainda não vislumbrei. De repente, o som de um tiro virando a noite. Uma súbita explosão de realidade atingiu meus nervos. Lágrimas misturaram-se à chuva, enquanto eu não sabia o destino de Antônio. Ele estaria bem? Meu coração clamava por ele, enquanto meus pés insistiam em avançar. Em meio ao caos, uma coisa era certa. A verdade estava à espreita, e eu já não estava fugindo dela. Um novo objetivo dirigia meus passos: descobrir tudo, custe o que custar. Eu olhei para trás, os ecos do conflito ainda frescos, mas nada importava mais que a necessidade de pôr um fim a essa longa teia de mentiras. Estava na hora da verdade. Eu sabia que cada passo além dessa noite revelaria ainda mais segredos. Mas como enfrentar um passado tão emaranhado? E o que aquela figura ainda escondia? Havia algo de surreal em correr pela chuva naquela noite. Eu me sentia como se estivesse fugindo de fantasmas que me assombravam por toda a vida. Na cidade, as luzes piscavam como estrelas longe do meu alcance. E cada passo parecia mais pesado que o anterior. Meu coração batia desesperado no peito. Uma mistura de medo, angústia e uma pitada de esperança. Eu ainda não conseguia acreditar que Betina, ou melhor, Helena, era minha irmã. A ideia girava na minha cabeça como um redemoinho sem fim. E Antônio, onde ele estava agora? Estaria seguro? Minha mente fervilhava de perguntas e preocupações sem resposta, mas eu sabia que precisava continuar. Sabia que precisava encontrar essa verdade que sempre esteve por debaixo dos panos. Era a única maneira de lidar com todas essas revelações que explodiram à minha volta como fogos de artifício no escuro. Enquanto o céu escurecia ainda mais sobre mim, lembrei-me de momentos passados, de sorrisos que agora pareciam distantes, e de um lar que antes apenas existia em meu coração, sem o peso de tantos segredos. Cada gota d'água escorrendo pelo rosto misturava-se com as lágrimas que não consegui mais segurar. Era como se a tempestade fosse parte da minha própria alma naquela noite. Finalmente, alcancei a casa que sempre desejei evitar. Um lugar onde as sombras pareciam respirar.
O homem desconhecido estava lá, em pé, com os olhos carregados de intenções obscuras. Mas eu prontamente o enfrentei. Sentia que já não tinha nada a perder. Por que vocês fizeram isso? Fui direta, sentindo a raiva e o desespero transbordarem. Ele apenas riu, um som seco que gelou meu sangue. As histórias são mais profundas do que você imagina. Tem mais gente envolvida. Sempre teve. Um trovão explodiu no céu, reforçando o peso daquelas palavras. Percebi então que essa não era apenas a minha história. Era uma trama grande, intricada, forjada por mãos que durante tanto tempo permaneceram ocultas. Joaquim, meu pai, Helena, todos personagens de um enredo que eu lutava para compreender. Minha mente implorava por respostas que só eles poderiam dar. Nisso, ouvi passos atrás de mim. Virei devagar, meu coração quase parando. Era Antônio, seguro, um tanto machucado, mas com determinação no olhar. Ele sabia o quanto isso significava para mim. Juntos encaramos o desconhecido. Tinha a sensação de que ali, naquela noite de confusão e renascimento, estávamos prestes a dar início a um novo capítulo. Uma chance, talvez, de recomeçar, de redescobrir o que significava ser família, sem mentiras, sem segredos. Agora, mais do que nunca, eu entendi que não sabia todas as respostas, mas estava pronta para descobri-las, uma a uma, ao lado de quem escolheu ficar comigo até ali, mesmo quando tudo ao meu redor desmoronava. E sabia que era hora de partilhar essa história com outros, compartilhar cada emoção, cada revelação, cada verdade. Ei, você precisa se inscrever agora no canal. Este é o momento para demonstrar seu apoio e garantir que você não perca nenhuma das próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo, ajudando outras pessoas a descobrirem essa história incrível. Vá agora na seção de comentários e inunde com suas reações, suas teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal nessas ações. Obrigada por estar comigo nessa jornada. Vamos juntos buscar a verdade.